Imagine um homem que construiu um império de tecnologia em salas de vidro e aço, mas que agora vive na escuridão de uma mentira necessária. Alexandre Vargas, um magnata de 34 anos à frente de uma empresa de inteligência artificial que revoluciona hospitais do mundo inteiro, decide simular uma cegueira após um acidente em laboratório para descobrir quem realmente está ao seu lado. Ele acha que tem tudo sob controle, mas não esperava que sua noiva e seu melhor amigo estivessem tramando roubar sua empresa bem debaixo do seu nariz. No meio dessa rede de traições, surge Paloma, a técnica de manutenção de 27 anos, contratada para os sistemas da casa inteligente, cujas mãos consertam circuitos e cujos olhos captam detalhes que ninguém mais ousa perceber. Uma jovem que carrega cicatrizes invisíveis de um passado violento e que encontra em Alexandre não apenas um amor impossível, mas a chance de recomeçar. Será que um homem que fingiu não ver vai finalmente enxergar o amor verdadeiro antes que seja tarde demais? Fica comigo até o final e descubra como essa virada inesperada muda tudo para sempre. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e me conte nos comentários de onde você acompanha essa história. O elevador subiu até o penthouse. Silêncio absoluto. Quando as portas se abriram, os funcionários se levantaram como soldados em alerta. Alexandre Vargas entrou. Bengala branca, óculos escuros, passos calculados. Não era mais o visionário de antes, era o homem que todos achavam quebrado. "Bom dia", disse ele baixo. Uma estagiária correu para guiá-lo. "Eu conheço o caminho", respondeu Alexandre andando sozinho. Mas ele via tudo. O programador escondendo um pendrive, a secretária apagando e-mails, Rafael, seu melhor amigo e sócio, sorrindo demais. A reunião começou. Projeções, algoritmos, vozes. Alexandre parecia alheio, mas por dentro cada palavra era uma peça no tabuleiro. "Rafael", chamou. "Estou ouvindo." Alexandre ergueu o rosto devagar. Lá fora, a cidade pulsava. Aqui dentro, o jogo se armava e ele, o cego, era o único que enxergava. Alexandre Vargas tinha 34 anos e um vazio que pesava como uma vida inteira. Não era o tipo de homem que desabava, era o tipo que congelava, que transformava dor em código, luto em inovação, amor em ausência. 3 anos foi o tempo que durou seu casamento, o tempo que ele foi completo, o tempo que acreditou que o futuro podia ser brilhante. Ela morreu em um acidente de carro voltando do supermercado e ele morreu junto, só que continuou funcionando. Desde então, se enterrou na empresa como quem programa a própria fuga. Desenvolveu sistemas revolucionários, assinou contratos bilionários, virou referência mundial, mas não sabia mais quem era quando as luzes se apagavam. O filho, deixado aos cuidados da avó materna, crescia longe dele. Quando se viam, não sabia o que dizer. Ele falava de escola, Alexandre pensava em algoritmos. Ele sorria, Alexandre checava o celular. Era como se a capacidade de amar tivesse sido deletada do sistema. E no lugar ficou um vazio que nem a tecnologia preencheu. Bianca apareceu como uma atualização. Bonita, sofisticada, eficiente. Alexandre a pediu em casamento como quem fecha um negócio. Sem paixão, sem urgência. Só uma tentativa de preencher o espaço que nada conseguia. Mas ele sabia. Sabia que não sentia nada. Sabia que o toque dela era frio. Sabia que o sorriso dela era calculado e o dele inexistente. À noite, sozinho no apartamento minimalista, Alexandre tirava o relógio inteligente, encostava a bengala na parede e ficava ali imóvel, ouvindo o silêncio, pensando se algum dia voltaria a sentir. Porque o que doía não era a morte, era o que veio depois. O vazio, a ausência, a incapacidade de se conectar de novo.
E ele não sabia que o amor estava prestes a aparecer, não como antes, não com promessas ou declarações, mas com mãos habilidosas, olhos atentos e um coração que o via, mesmo quando ele fingia não ver. Paloma acordava todos os dias às 5 horas da manhã, não por escolha, por necessidade. Tinha 27 anos e uma mochila cheia de cicatrizes que ninguém via. Morava sozinha num apartamento minúsculo no subúrbio, longe de tudo e de todos. Especialmente longe dele, o ex-noivo que transformou promessas de amor em pesadelos de terror. 2 anos atrás, ela tinha acreditado que seria feliz. Tinha acreditado nas flores, nos pedidos de desculpa, nas juras de que ia mudar. Até o dia em que acordou no hospital com o braço quebrado e a certeza de que, se não fugisse, morreria. Fugiu, mudou de cidade, trocou de número, apagou as redes sociais, virou fantasma. Mas o medo não apagou. Ele ainda acordava com ela de madrugada, ainda a fazia olhar por cima do ombro na rua, ainda a impedia de confiar em qualquer homem que chegasse perto. Trabalhava na empresa Vargas há 1 ano. Sabia o nome de todos os técnicos, sabia quem fingia trabalhar, quem adulterava relatórios, quem traía quem. Mas o nome que ela mais sabia era o de Alexandre Vargas. Ela o via de longe, sempre de longe. Aquele homem sério, brilhante, inacessível, parecia saído de uma revista ou de um sonho que ela nunca teve coragem de sonhar. Paloma não era ingênua. Sabia que ele nunca olharia para ela. Sabia que ele nem sabia que ela existia. Mas mesmo assim, o coração dela acelerava toda vez que ele passava. Ela fazia piada com isso. Meu crush inalcançável, quando conversava com a colega da TI. Ele não me vê, mas se visse ia se apaixonar perdidamente, dizia rindo enquanto consertava um painel elétrico. Mas por dentro era mais que brincadeira, era admiração, era carinho, era aquele tipo de paixão platônica que a gente guarda como um segredo precioso. Ela sabia que ele era viúvo, sabia que tinha um filho que quase não via, sabia que era noivo de uma mulher que parecia saída de uma passarela. E mesmo assim, ela olhava para ele com ternura, como quem entende a dor sem precisar ouvir a história. Quando o acidente aconteceu, Paloma sentiu como se o mundo tivesse parado. Soube pelos corredores, pelos sussurros, pelos olhares assustados. Alexandre Vargas havia perdido a visão. Ela chorou, não por pena, mas por dor, como se alguém tivesse arrancado um pedaço dela que ele nem sabia que existia. Desde então, parecia amá-lo ainda mais. Como se a cegueira dele tivesse revelado algo nela. Como se agora ele estivesse mais próximo, mais humano, mais real. Quando ele cruzava o corredor, ela sorria, não com esperança, mas com ternura. Porque mesmo que ele nunca soubesse quem ela sabia exatamente quem ele era, e isso bastava. Mas naquela manhã, tudo mudou. Alexandre chegou cedo. Sentou-se na cadeira de couro, óculos escuros no rosto, bengala encostada na mesa. Apertou o interfone interno. Elisa, preciso de um técnico no meu escritório. O computador está com problema no sistema de reconhecimento de voz. Do outro lado, a voz de Elisa veio nítida. Claro, senhor. Vou chamar a Paloma. Uma batida leve de teclado, um sussurro no corredor e então, Paloma? Preciso de você na sala do Dr. Alexandre. Já estou indo, respondeu Paloma sem hesitar. Alexandre desligou o interfone. O escritório estava em silêncio quando Rafael entrou na sala. Bianca veio logo atrás. Salto alto, perfume importado, sorriso ensaiado. Trouxe os documentos, irmão, disse Rafael com a voz mansa demais para ser sincera. Alexandre não respondeu. Só virou levemente o rosto, como quem tenta localizar o som. Bianca se aproximou. Colocou a mão no ombro de Alexandre com uma delicadeza que só enganava quem queria ser enganado. Assina logo, amor. Depois te levo para jantar.
e sussurrou no ouvido dele uma promessa quente. Rafael e Bianca trocaram olhares, olhares que diziam mais do que palavras. Ele fez um sinal com a cabeça. Ela respondeu com um sorriso cúmplice. Rafael passou a mão na cintura dela, deslizando como quem possui. Alexandre viu tudo e por dentro quase engasgou com o próprio desprezo. Então, eles são amantes e parece que estão tentando me roubar. Rafael abriu a pasta e empurrou os papéis na direção de Alexandre. Não precisa passar pelos advogados, eu já revisei, é urgente. Bianca se encostou na mesa, cruzando as pernas com pose de modelo. Rafael se inclinou. Os dois se roçaram de leve. Riram baixinho, como se estivessem em cena de filme romântico. Só que Alexandre era o idiota. Ele manteve a expressão neutra. Pegou a caneta, girou entre os dedos, fingiu hesitar. Mas parece que ninguém tinha notado que Paloma havia entrado na sala com o tablet de manutenção. Ela entrou sem saber, mas viu. Viu Rafael e Bianca se olhando com cumplicidade. Viu o toque de amantes, viu o sorriso malicioso e fez uma cara que parecia saída de um desenho animado. Olhos arregalados, boca semi-aberta, sobrancelha lá no teto. Quase deixou cair o tablet. Alexandre percebeu, sentiu o ar mudar. Sentiu Paloma ali. Era exatamente o que ele precisava. Bianca virou o rosto e viu Paloma parada, estática. Pode deixar aí e sair, querida, disse com aquele tom doce que escorre veneno. Paloma colocou o tablet devagar, mas antes de sair, olhou para Alexandre, um olhar rápido. Alexandre não reagiu, mas por dentro soube. Ela viu tudo e está tão chocada quanto eu. Rafael empurrou os papéis de novo. Vai assinar? Alexandre sorriu. Claro, só me diga onde. Bianca e Rafael se entreolharam vitoriosos, mas Paloma, do outro lado da porta, ainda parada, pensava: ele não vê. Eu tenho que fazer alguma coisa. De repente, ela voltou, pegou o tablet, caminhou até a mesa com passos decididos. Acho melhor eu verificar o sistema de assinatura digital, disse com um sorriso nervoso. Alexandre franziu a testa. Rafael e Bianca se entreolharam impacientes. Paloma se aproximou e, com um gesto rápido e acidental, derramou o café que estava na mesa nos documentos. O silêncio foi absoluto. Rafael ficou branco. Bianca arregalou os olhos como se tivesse levado um tapa. Você ficou louca? Gritou Bianca. Ai, desculpa, disse Paloma com voz trêmula. Escorregou. Eu sou só a técnica. Alexandre não disse nada. Só olhou para ela por trás dos óculos escuros. Que técnica é essa que colocou o próprio emprego em risco para me proteger? Pensou e pela primeira vez ele a enxergou sem saber quem ela era. Isso foi incompetência, esbravejou Rafael já vermelho. Tá demitida agora. Paloma ainda segurava o tablet vazio, tremendo. Olhou para Alexandre, esperando que ele dissesse algo. Mas ele permaneceu em silêncio, frio, impenetrável. Eu vou para casa, disse por fim, levantando-se com calma. Preciso descansar sozinho. Bianca tentou protestar, mas ele já estava saindo. Quando cruzou a porta, virou para Elisa. Diga a Paloma que quero falar com ela na minha casa hoje à noite. Paloma arregalou os olhos. Na casa dele, mas eu já fui demitida. O que mais ele quer? Me processar. Ela passou o resto do dia com o coração na boca. Pensou em não ir. Pensou em fingir que estava doente. Pensou em fugir para outro estado. Mas às 20 horas, lá estava ela, na frente do condomínio de luxo, com a roupa mais decente que tinha, jeans e camisa branca. O portão se abriu. Ela entrou devagar, como quem pisa num tribunal. Alexandre a esperava na sala, sentado, óculos escuros, expressão indecifrável. Boa noite, senhor, disse ela, tentando sorrir. Vim saber o que mais o senhor quer. Me demitir com mais estilo, me processar por danos materiais? Alexandre não sorriu, mas também não pareceu irritado.
Quero que trabalhe aqui na minha casa. Paloma piscou. Aqui, tipo, manutenção? Sim, mas eu fui demitida lá. Aqui é outro contrato. Ela ficou muda por um segundo. E tem mais. Precisa morar aqui, completou ele. Morar? Sim. Nas minhas condições, posso precisar de você a qualquer hora. Paloma engoliu seco. Por um lado, a oferta era perfeita. Longe do subúrbio, longe das ruas escuras onde sempre olhava para trás com medo. Longe da possibilidade de esbarrar nele, o ex-noivo que jurou encontrá-la um dia. Mas por outro lado, morar na casa do homem que ela amava em segredo parecia uma tortura doce. Tem um apartamento de serviço no andar de baixo, era do antigo zelador. Pode morar lá, continuou Alexandre. Paloma respirou fundo. Eu aceito. Alexandre assentiu. Ótimo, pode se mudar amanhã. Ela saiu dali com o coração acelerado, sem saber se estava feliz ou apavorada. Talvez os dois. Vou morar na casa dele. Vou estar perto dele todos os dias. Meu Deus, o que eu fiz? Mas no fundo, ela sabia, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, ela aceitaria, porque pela primeira vez em anos sentia que estava segura. E porque agora poderia continuar perto dele. No dia seguinte, o sol entrava forte pelas janelas do apartamento. O elevador se abriu devagar. Paloma entrou com 2 malas velhas e uma mochila nas costas, os olhos arregalados para aquele mundo de tecnologia e vidro. Desceu até o apartamento de serviço. Era pequeno, mas era maior que o dela e funcional, com cheiro de tinta fresca e novidade. Uma cozinha americana, um banheiro pequeno, uma janela que dava para a cidade iluminada. Sentou-se na cama estreita, olhou ao redor e pela primeira vez em 2 anos sentiu que podia respirar. Não havia mais portas sendo arrombadas de madrugada. Não havia mais gritos, ameaças, mãos que machucavam. Aqui havia segurança, portaria 24 horas, câmeras, tecnologia. E lá em cima, o penthouse e a casa dele, Alexandre Vargas, o homem que nunca olhou para ela, o homem que ela nunca pôde sequer cruzar no corredor sem abaixar a cabeça. O homem que agora era seu patrão, seu vizinho, seu quase tudo. Ela encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. Como é que minha vida virou isso em um dia? Como é que eu saí dos bastidores e entrei no palco? Ela não sabia. Só sabia que estava ali e que, por mais estranho que fosse, estava feliz, porque agora ela ia conviver com ele. Ia ouvir a voz dele todos os dias, ia ver os passos dele, mesmo que de longe, ia sentir a presença dele como quem sente o sol pela fresta da janela. Ela amava Alexandre, nem sabia por quê, nem sabia desde quando, só sabia que amava. E isso bastava. Ficou ali no escuro com o coração aceso, inalcançável. Era como ela o chamava por dentro, mas agora ela estava dentro e talvez, só talvez, um dia ele a deixasse entrar de verdade. Não, isso era sonhar demais. Mais tarde, perto da meia-noite, um toque seco no interfone interno que dava no apartamento de Paloma. Paloma, a voz dele ecoou pelo sistema. Ela suspirou. Ai, meu Deus, agora, murmurou. Estava de pijama simples, cabelo solto, sem maquiagem. Pensou em se arrumar, mas a voz dele chamou de novo. Subiu pelo elevador até o penthouse, o coração batendo mais rápido do que devia. Tentava parecer profissional, mas o nó na garganta entregava tudo. Alexandre estava de pé na sala, apoiado na bengala, o rosto tenso. "O que aconteceu, senhor?" perguntou ela, preocupada. "O sistema de som está fazendo um barulho estranho. Parece que tem algo errado com os alto-falantes do corredor. Está incomodando." Paloma franziu a testa. Fazia sentido. Um cego teria a audição mais aguçada. Qualquer barulho estranho o incomodaria. "Deixa eu verificar." Ela foi até o corredor, abriu o painel de controle e começou a testar os alto-falantes. Realmente havia um chiado baixo,
mas irritante até para ela. Imagina para alguém com audição sensível. Achei o problema, é só um ajuste na frequência. Enquanto trabalhava, Alexandre se aproximou devagar. Ficou parado a poucos passos dela. Paloma, concentrada no painel, não percebeu de imediato. Quando terminou e se virou, quase esbarrou nele. Pronto, senhor, já arrumei. Ele estava perto demais. Ela podia sentir o perfume dele, o calor do corpo dele. Obrigado, disse ele em voz baixa. Paloma, sem imaginar nada, nervosa por estar tão perto, ajeitou o cabelo e jogou um beijo no ar. Achava que ele não via. Achava que aquele gesto era só dela. Mas ele viu. Viu o gesto inteiro, cada detalhe do rosto dela. Aquele olhar meio bobo, meio apaixonado, que parecia não se encaixar na cena. Não riu, não franziu a testa, não fez nada, mas por dentro algo se mexeu. Uma pergunta incômoda, quase absurda. Essa mulher é louca ou está apaixonada por mim? Pode ir, obrigado pela ajuda, disse finalmente. Paloma assentiu, quase tropeçando de tão aliviada. Mas antes de sair ainda virou o rosto um segundo e de novo aquele olhar terno, meio riso, meio compaixão. Jogou outro beijinho no ar. Boa noite, senhor. Ele viu de novo e ficou parado, tentando entender o que estava acontecendo ali, como se alguém tivesse mudado as regras do jogo sem avisar. Na sala, Alexandre ficou sozinho. Tirou os óculos, jogou a bengala no sofá e pela primeira vez em muito tempo sentiu que talvez não tivesse tudo sob controle. No dia seguinte, na cozinha do penthouse, Paloma estava com avental e o cabelo preso num rabo de cavalo meio desmoronado. Na bancada, uma montanha de panelas fumegava. O cheiro tomava conta do ambiente, mas o que fervia mesmo era o peito dela. Provando o molho com a ponta da colher. Era mais que comida, era tentativa, era cuidado disfarçado de tempero. Do lado, a governanta, encostada no balcão, observava ela mexer as panelas como se estivesse numa competição culinária. Paloma, por que você cozinha para ele? Ele sempre pede delivery, nunca contratou cozinheira. Paloma deu um sorriso curto, mas os olhos estavam longe. Porque ele é especial, riu baixinho, tentando esconder o que sentia. E porque é o patrão, né? Patrão feliz, empregada viva. Mas não era só isso, era ele. Era o jeito como ele não olhava para ninguém, como se o mundo tivesse deixado de existir. E ela queria, de algum jeito, fazer ele lembrar que ainda existia sabor, que ainda existia gente. Mais tarde, no jantar, Alexandre estava sentado à cabeceira, sem terno, só com uma camiseta branca, bengala ao lado, óculos escuros, parecia uma estátua esperando a hora de se mover. Paloma entrou com a bandeja como se carregasse um troféu, o coração batendo como tambor. Hoje tem risoto de camarão, salada verde e pão de alho feito na hora. Colocou tudo à frente dele com cuidado. E sobremesa só para fingir que tem final feliz. Ele não falou nada. Pegou o garfo, provou. O sabor era quente, caseiro, diferente da comida industrial que ele andava comendo há anos. E, sem querer, sentiu, pela primeira vez desde que a esposa morreu, uma pontinha de conforto. Não era só o gosto, era o gesto, era o cuidado. Enquanto mastigava, percebeu um vulto na frente dele. Paloma estava parada, braços cruzados sobre o peito, mordendo o lábio, olhando para ele com aquele olhar de fã. Quando ele levantou o rosto, ela fez um coração com as mãos no ar, igual adolescente na frente de ídolo. Alexandre ficou imóvel, o garfo suspenso. Ela ainda foi mais longe. Passou a mão no ar bem perto do rosto dele, como quem acariciava um ídolo pela tela do celular. Achava que ele não veria, mas ele viu tudo. E por dentro, uma pergunta começou a cutucar. Mas o que é isso? Engoliu o bocado e pousou o garfo devagar. Você não tem ninguém? Perguntou de repente.
A voz saiu mais baixa do que ele esperava. Paloma, ainda com as mãos no ar, congelou. O coração disparou. Ninguém, quem? Fingiu que não entendeu, tentando ganhar tempo. Ninguém, homem, namorado. Alexandre inclinou um pouco a cabeça, como se estivesse realmente curioso, mas por dentro não era curiosidade, era incômodo. Era um sentimento que ele não sabia nomear. Ela riu nervosa. Não, não tenho não, senhor. É apaixonada por alguém? Ele insistiu. O coração dela quase saiu pela boca. Não, claro que não. Desviou o olhar mexendo o avental, mas as mãos ainda faziam um coração desengonçado no ar. Alexandre então disse seco. Você sabe que eu sou noivo, né? A cara dela ficou vermelha na hora. Sei, lógico. É que eu só... Se enrolou nas palavras, tropeçou no próprio pé. Ele voltou a pegar o garfo e pela primeira vez naquela noite, um canto do seu lábio ameaçou um sorriso que não saiu. Mas dentro dele, algo se mexeu, algo pequeno, algo perigoso. Ela tentou se recompor, ajeitando o cabelo e falando rápido. Eu só quero que o senhor fique bem, é só isso. Alexandre não respondeu. Comia devagar, mas cada garfada tinha gosto de outra coisa. De casa, de lembrança, de algo que ele não sabia nomear e não queria sentir. Enquanto ela saía da sala correndo, morrendo de vergonha, ele ficou ali sozinho, olhando para o vazio e se perguntando com uma pontinha de irritação misturada à curiosidade. Essa mulher é mesmo louca ou ela é a única pessoa aqui que ainda sente alguma coisa por mim? Os dias seguintes foram uma dança estranha. Paloma cozinhava, consertava, limpava, sempre com aquele sorriso tímido. Alexandre fingia não ver, mas via cada gesto, cada olhar apaixonado que ela jogava quando achava que estava sozinha. Ele começou a esperar por esses momentos. Esperava ela entrar na sala, esperava o jeito desajeitado como ela ajeitava o cabelo, esperava os beijinhos jogados no ar. E quanto mais via, mais algo dentro dele se mexia, algo que ele tinha certeza que estava morto. Uma tarde, Paloma estava no corredor ajustando um sensor quando o celular dela tocou. O nome na tela a fez congelar. Diego, o ex-noivo. As mãos tremeram. O coração disparou. Ela rejeitou a chamada rapidamente, mas a tela acendeu de novo. E de novo. E de novo. Mensagens começaram a chegar. Eu sei onde você está. Você acha que pode se esconder de mim? Eu vou te encontrar, Paloma. E quando eu encontrar... Ela encostou na parede, as pernas bambas, o ar faltando. As cicatrizes invisíveis começaram a doer de novo. Alexandre, que passava pelo corredor, percebeu. Viu o rosto dela pálido, as mãos tremendo, o celular caindo no chão. Paloma! Chamou a voz firme. Ela se virou, tentando sorrir, mas os olhos estavam cheios de lágrimas. Desculpa, senhor. Eu preciso de um minuto. Ele se aproximou devagar. O que aconteceu? Nada, é só uma coisa pessoal. Alexandre ficou parado, sentindo que havia algo muito errado. Algo que ia além de um simples telefonema. Se alguém está te ameaçando, eu preciso saber. Paloma olhou para ele, surpresa. Como ele sabia? Não é nada que o senhor precise se preocupar, disse baixinho. Mas Alexandre não se moveu. Paloma, você mora aqui agora. Se tem alguém te ameaçando, isso me preocupa sim. Ela engoliu seco, as lágrimas finalmente escorrendo. É meu ex-noivo. Ele não aceita que eu terminei. Ele me encontrou. A voz dela quebrou no final. Alexandre sentiu uma raiva subir pelo peito, uma raiva que ele não sentia há anos. Ele te machucou? Paloma não respondeu, mas o silêncio disse tudo. Ele deu um passo à frente, a voz saindo mais baixa, mais perigosa. Ele não vai chegar perto de você. Eu garanto isso. Ela olhou para ele, os olhos vermelhos,
e pela primeira vez sentiu que talvez, só talvez, estivesse realmente segura. Pegou o celular do chão. Obrigada, senhor. Bloqueia esse número e se ele aparecer aqui, a segurança vai cuidar dele. Paloma assentiu, ainda tremendo. Ele hesitou, depois colocou a mão no ombro dela, um toque breve, mas firme. Você está segura aqui. E pela primeira vez, ela acreditou. Naquela noite, Alexandre não conseguiu dormir. Ficou pensando em Paloma, no medo nos olhos dela, nas mãos tremendo, e percebeu que algo tinha mudado. Não era mais só curiosidade, não era mais só atração, era proteção, era cuidado. Era algo que ele não sentia desde que perdeu a esposa. O que essa mulher está fazendo comigo? Tirou os óculos, olhou para o teto e pela primeira vez em anos sentiu que talvez estivesse pronto para sentir de novo. No sábado seguinte, o interfone tocou. Dona Helena chegou, avisou o porteiro. O nome fez o coração dele dar um pulo. A sogra quase não aparecia e quando vinha, sempre trazia o filho. Sempre com aquele olhar de você precisa ser pai, que doía mais do que um sermão. A porta se abriu. Dona Helena entrou de mãos dadas com o menino. 5 anos, cabelo loiro, olhos de quem já nasceu fazendo perguntas. Olha quem veio ver o papai, disse a avó com voz doce, quase provocativa. Alexandre manteve a pose de estátua. Oi, filho, disse sem emoção, como quem lê um relatório esquecido. O menino, porém, não quis saber de protocolo, correu e abraçou a perna dele. Alexandre passou a mão na cabeça dele, mecânico, como quem cumpre tabela. Paloma, que verificava os sensores do corredor, parou. Aquela cena parecia bater em seu peito com força. Como é que um homem não se derrete com um filho desse? O menino olhou para Paloma curiosa e apontou. Quem é essa moça bonita? Paloma se abaixou, abriu um sorriso largo, braços abertos. Oi, campeão, quer brincar comigo? Em segundos, o menino já estava no colo dela, rindo, falando dos super-heróis, do jogo preferido. Por trás dos óculos, Alexandre via cada gesto, cada carinho, cada sorriso e sentia como se Paloma fosse mais mãe do filho dele do que ele era pai. Eu sou um fracasso. Ela faz em minutos o que eu não consegui em anos. O menino puxou a mão de Paloma. Vamos brincar no playground? Vamos. Paloma sorriu, entrando com ele no elevador. Quando a porta se fechou, Alexandre continuou parado na entrada, imóvel, como se não soubesse o que fazer com aquele convite. No térreo, Paloma percebeu que ele não estava vindo. Hesitou por um segundo, então apertou o botão e subiu, deixando o menino. A porta abriu novamente no mesmo andar. Alexandre estava exatamente onde ela o tinha deixado. Paloma se aproximou devagar. Senhor, o senhor não quer vir para o playground? Ele baixou os olhos. Não gosto de parque, mas ele gosta e está te esperando. Ele nem sabe que eu estou aqui. Então deixa ele saber, vai fazer diferença para ele. E para você também. Alexandre respirou fundo, como se estivesse engolindo orgulho. Por que você faz isso? Isso o quê? Se importa tanto com meu filho, comigo. Porque eu sinto e porque o senhor precisa, mesmo que não admita. Ele não respondeu. Apenas mexeu a bengala na mão e deu um passo hesitante. Paloma encostou a ponta dos dedos no braço dele. Uma guia suave, não um empurrão. Foram juntos até o playground. Sentou no banco. O filho correu até ele e se jogou no colo. Papai, você veio! Alexandre quase riu. Quase, mas riu por dentro um riso esquecido. Paloma ficou ao lado em silêncio. Ele olhou para os dois, sentiu o calor da pele, o cheiro de sabão, o som das risadas e pela primeira vez, desde que ficou viúvo, sentiu algo que não sabia nomear. Família. O peito apertou, a garganta fechou, mas ele não chorou.
Ficou ali com o filho no colo e Paloma por perto, com aquele olhar que o desmontava. Será que é isso que eu estava fugindo? Será que é isso que eu quero? E pela primeira vez não teve resposta. Só silêncio e amor e um homem tentando não sorrir. No fim da tarde, a casa respirava um silêncio doce. Paloma estava na cozinha lavando frutas quando ouviu a voz de Dona Helena ecoar pela sala. Alexandre, eu já vou embora. Vou levar o pequeno. Ele já brincou bastante hoje. Alexandre estava sentado, óculos escuros, bengala ao lado, mas o peito acelerado. Sempre que o filho ia embora, um pedaço dele ia junto, mas ele fingia que não doía. Antes que pudesse responder, Paloma surgiu na porta com uma coragem que nem ela sabia que tinha. Senhor, desculpa me meter, mas por que não deixa o menino passar o fim de semana aqui? O ar parou. Dona Helena arregalou os olhos. Alexandre franziu a testa como se tivesse sido atravessado. Sim, ele parece feliz perto do pai. E você quer isso por quê? Porque ele é seu filho. E porque talvez o senhor precise dele mais do que imagina. Silêncio pesado. Paloma quase escutava o coração dele bater. Alexandre respirou fundo, virou o rosto devagar, como quem encara um abismo. Dona Helena, deixa ele aqui. Dona Helena piscou surpresa, depois sorriu emocionada. Não sei o que essa moça fez com você, Alexandre, mas obrigada de verdade. Paloma abaixou a cabeça sem saber o que dizer. Por dentro, o coração dela dançava. Mais tarde, a casa estava em paz. O menino dormia exausto, com um sorriso nos lábios. Paloma entrou na sala devagar. Alexandre estava de pé perto da grande janela de vidro, de costas para ela, metade do rosto à sombra. Um homem imóvel que fingia não ver, mas via tudo. Ela parou diante dele, não disse nada, só ficou ali segurando o ar. Os olhos dela brilhavam, não de tristeza, mas de algo que ardia, crescia, saía do controle. Amor. De repente, como quem se afoga e tenta respirar, ela mexeu os lábios devagar, sem som, sem voz, só boca, só sentimento. Eu te amo. Achava que ele não via. Achava que estava segura naquele silêncio, mas ele viu. Viu tudo. E por dentro o mundo dele virou. Ela me ama. Essa mulher louca, intensa, verdadeira, me ama. Alexandre deu um passo à frente, devagar, sem bengala, sem máscara, o coração batendo como nunca, a dor da esposa ainda viva, mas o desejo de viver mais forte. Parou diante dela, sentiu o cheiro doce de sabonete nas mãos dela, a respiração curta, os olhos escuros e sinceros. E então, sem pensar, sem medir, sem pedir, puxou Paloma pela cintura e a beijou. Um beijo quente, urgente, um beijo que tinha cheiro de vida voltando, um beijo que ele não dava em ninguém desde que ficou viúvo. Ela correspondeu com intensidade, com entrega, com tudo o que guardara em silêncio por meses. Quando se afastaram, Paloma ficou parada, ofegante, os olhos arregalados, a mão tremendo perto dos lábios. O que aconteceu aqui? Sussurrou quase rindo. Eu beijei o senhor Alexandre, o inalcançável senhor Alexandre. Passou a mão na boca, depois no cabelo, depois começou a pular de alegria baixinho, como quem ganhou na loteria. Alexandre, ainda confuso, olhou para ela e disse com um meio sorriso escondido: Paloma, o que é isso? Eu sou cego, não surdo. Eu estou te ouvindo. Ela congelou. A alegria virou vergonha. O rosto ficou vermelho. Desculpa, eu sou doida, eu não devia. Alexandre abaixou o olhar, ainda sentindo o gosto do beijo. Eu que devia pedir desculpas. Virou-se e saiu da sala em conflito, em silêncio, mas com o coração cheio. Cheio de algo que ele não sabia se era certo, mas que pela primeira vez parecia vivo. O quarto de Alexandre estava em penumbra, as cortinas fechadas, o cheiro discreto de madeira e tecnologia. Ele estava sentado na beira da cama,
sem os óculos nem a bengala, as mãos no rosto, o coração descompassado. O beijo ainda queimava nos lábios. O rosto de Paloma tão perto voltava na memória como um flash. O riso, o olhar, o eu te amo sem som. O que eu fiz? Murmurou sozinho. Sentia-se um traidor, traidor de si mesmo. Mas ao mesmo tempo, uma centelha no peito insistia em dizer: você está vivo! Levantou-se, andou pelo quarto sem rumo, olhou para a porta, quis chamar Paloma, quis mandar ela embora, quis beijá-la de novo, quis tudo e nada. Encostou a testa na parede fria, tentando se lembrar de quem era antes da dor. Mas a lembrança vinha fraca, como um sinal de internet ruim. Alexandre respirou fundo. Eu não posso, disse, apertando os punhos. Mas não sabia se falava de mandar Paloma embora ou de deixar de sentir. No apartamento de serviço, o cenário era outro. Paloma sentada na cama, olhando para as próprias mãos, lembrando do beijo, do jeito que ele a puxou, do jeito que não parecia o homem frio da empresa. O coração batia rápido, igual adolescente. Meu Deus do céu! Eu beijei o patrão, sussurrou, tapando o rosto com as mãos. Começou a rir sozinha, nervosa. Depois parou, depois riu de novo. O patrão, e que beijo, falou baixinho, mordendo o lábio, mas logo a culpa bateu. Olhou para o teto e o sorriso murchou. Eu tô ficando doida, né? Sussurrou para si mesma. É isso, eu sou uma louca apaixonada pelo homem errado. Passou a mão no cabelo, suspirou fundo, mas mesmo tentando se convencer, o peito estava cheio de uma alegria nova, uma alegria que ela não sabia se podia ter. Deitou-se, os olhos fixos no teto. Sentia vontade de chorar e de rir ao mesmo tempo, de gritar e de cantar, mas só sussurrou: o que é que eu vou fazer agora, meu Deus? Virou-se de lado, fechou os olhos e, enquanto o sono não vinha, pensou nele, no beijo, nos olhos atrás dos óculos escuros, na pergunta silenciosa que parecia gritar: será que ele está sentindo alguma coisa por mim? O sol da manhã entrava pela cozinha, dourando as frutas cortadas na mesa. O cheiro de café fresco se espalhava pelo ar. Paloma de avental cortava pão, enquanto o filho de Alexandre montava uma torre de blocos coloridos no chão. Cuidado aí, engenheiro, brincou ela rindo. Essa torre tá mais torta que minha vida. O menino gargalhou. Alexandre estava na porta, apoiado na bengala de óculos escuros. Parecia apenas um homem cego parado, mas por trás das lentes via tudo. Via a cena, via a felicidade do filho e sentia um nó apertando o peito. O filho o viu e correu. Papai, vem ver minha torre. Ele hesitou, mas foi. Sentou-se no tapete devagar, enquanto ele colocava um bloco na mão dele. Esse é o telhado, papai. É mesmo, murmurou, a voz falhando. E você não pode derrubar, tá? Pediu ele sério. Paloma olhou para eles com um sorriso doce. Era raro ver Alexandre assim, sem máscara, sem armadura. O menino se levantou de repente. Vou pegar mais blocos! E disparou pelo corredor. Ele levantou o rosto, pegando Paloma com o olhar atrás dos óculos. Ela estava ali de pé, com o avental sujo de farinha e um sorriso que parecia iluminar a cozinha inteira. Os olhos dela diziam tudo, pidões, desejosos, sem vergonha de querer. Alexandre respirou fundo, se levantou devagar, foi até a pia onde ela lavava as mãos. Paloma, chamou baixo. Ela virou, ainda sorrindo. Ele estava perto demais. O que foi, senhor Alexandre? Silêncio. Os dois se encarando, ou melhor, ela achando que ele não via e ele vendo cada detalhe. De repente, como se algo quebrasse dentro dele, Alexandre segurou a cintura dela, firme, imprevisível, e a beijou. Um beijo quente, urgente, quase desesperado. Paloma deixou o pano cair no chão, correspondendo com intensidade, sem pensar, sem medo.
Quando o beijo terminou, Alexandre deu um passo para trás. Respirava pesado, o rosto sério, quase atormentado. Isso não devia ter acontecido, murmurou. Mas aconteceu, disse ela, ainda ofegante. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Você é minha funcionária. Isso é errado. Paloma abaixou os olhos, mas o sorriso não sumiu. Não precisa me dizer, eu sei de tudo isso. Alexandre engoliu seco, virou de costas, pôs os óculos no lugar, a bengala na mão, mas antes de sair, olhou por cima do ombro. Ela estava lá, ainda com aquele olhar pidão, como se pedisse um abraço, um carinho, um mundo. E ele pensou, se ela olhar assim de novo, eu não vou resistir. E eu não posso, mas não consigo parar. Saiu da cozinha, o coração disparado, as mãos tremendo, cada passo ecoando como um tambor dentro do peito. A tarde caía devagar, com um sol alaranjado entrando pelas janelas da enorme sala. A risada do filho de Alexandre ecoava pelo corredor. O menino corria de um lado para o outro, com um carrinho na mão. Alexandre estava sentado no sofá, os óculos escuros no lugar, a bengala encostada ao lado. Ouvia cada passo, cada risada, cada suspiro. Era como se a vida tivesse voltado a circular naquela casa depois de anos de silêncio. Paloma surgiu na porta, sorrindo, com um pano de prato no ombro. Ele não para um segundo, disse fingindo reclamar. Acho que vai derrubar essa casa qualquer dia. Alexandre virou levemente o rosto, aquele gesto calmo que ele adotara para manter o personagem. Deixa, é bom ouvir criança correndo. Traz vida, respondeu a voz mais baixa do que gostaria. O filho parou de correr e veio até ele ofegante. Papai, olha o que eu fiz, ele disse, entregando um desenho cheio de super-heróis. Ele passou a mão pelo papel, sentindo os contornos como se estivesse decifrando em braille. Que lindo, filho! É para mim? É, papai! É nós dois salvando o mundo! O coração dele quase falhou. Por dentro, gritou de orgulho, mas manteve o rosto sereno. Beijou o topo da cabeça dele. Paloma observava a cena de longe com os olhos marejados. Alexandre estava mudando, estava voltando. No domingo seguinte, o quarto estava em silêncio. Alexandre, de camisa branca impecável, estava diante do espelho com os óculos escuros. Os dedos mexiam na gravata sem realmente precisar. Não era que ele não soubesse fazer o nó, era que era domingo e ele queria uma desculpa para ver Paloma. Então inventou a desculpa do cego, que não consegue se arrumar sozinho para ir a um evento. Suspirou e apertou o interfone interno. Paloma, pode vir aqui um instante? No apartamento de serviço, Paloma estava no chuveiro, cheia de espuma no cabelo. Pulou com o barulho do interfone. Ah, não, justo agora, resmungou. Olhou para o chuveiro, para o hobby, mas não deu tempo. Enrolou-se na toalha, prendeu com um nó no peito, passou a mão rápida no cabelo molhado e saiu correndo pelo corredor, pingando. Ele não vê mesmo. Não tem problema, pensou. Alexandre ouviu os passos apressados no corredor, ainda tentando parecer compenetrado na gravata. Quando a porta abriu, quase perdeu o ar. Ela estava ali. Toalha branca, cabelo molhado, escorrendo pelos ombros. Gotas de água brilhando na pele. O perfume de sabonete invadiu o quarto. O senhor me chamou, disse ela, tentando parecer natural. Desculpa a demora, eu estava ocupada. Ele engoliu seco. Eu preciso de ajuda com a gravata, murmurou, fingindo calma. Paloma entrou descalça, deixando um rastro de gotinhas no piso. Chega mais perto. O senhor está com pressa? Perguntou, pegando a gravata nas mãos. Ele não respondeu. Por trás dos óculos estava paralisado. Via cada detalhe dela, cada respingo no ombro, o nó frouxo da toalha. Ela começou a arrumar a gravata muito próxima, o corpo quase encostando no dele. As mãos tremiam um pouco, não de frio, mas de nervoso.
Fica reto assim, disse baixinho. Enquanto passava o tecido pelo colarinho, olhava para os lábios dele. Mordia o próprio lábio, sem perceber. Mexia a boca como quem ensaia um beijo. Achava que estava segura que ele não via. Alexandre sentiu o calor subir pelo corpo. O nó na gravata era o de menos. O nó era no estômago, no peito. Paloma, disse baixo, rouco. Sim, senhor, respondeu ainda concentrada no nó ou em outra coisa. O rosto a centímetros do dele. Ele engoliu seco. Ah, se continuar desse jeito, eu não vou conseguir sair para esse evento. Ela corou, mas fingiu. Eu só tô ajudando. Alexandre soltou um riso curto contido. Você acha mesmo que eu não percebo? Paloma levantou o rosto, os olhos a centímetros dos dele, mas ainda acreditando na cegueira. Perceber o quê? O nó escorregou dos dedos dela. Ele sentiu o calor subindo pelo corpo inteiro. Paloma, eu não aguento mais. Ela ficou imóvel, as mãos no peito dele, a respiração quente, a boca quase tocando a dele. Não aguenta o quê? Sussurrou. Ele largou a gravata, as mãos tremendo, e antes que ela pudesse recuar, puxou-a pela cintura e a beijou. Um beijo intenso, cheio de semanas de silêncio, de olhos escondidos atrás dos óculos. Ela correspondeu primeiro surpresa, depois inteira, o coração disparado, os dedos na nuca dele. Alexandre murmurou entre beijos, eu preciso de você agora. Começou a conduzi-la para a cama, ainda a beijando, o corpo inteiro dizendo que a boca não conseguia. Mas quando chegaram à beira da cama, Paloma parou, o coração em disparada, as mãos no peito dele para contê-lo. Espera, disse sem fôlego. Ele parou ofegante, os óculos meio tortos. O que foi? Ela se afastou um passo, rindo nervosa. Eu não posso. Alexandre ficou ali parado, ainda sentindo o gosto dela nos lábios, entre o desejo e a frustração. Você vai me matar, murmurou com um meio sorriso. Vai me matar do coração. Ela ajeitou o cabelo vermelho, sem coragem de encará-lo. Desculpa, senhor Alexandre, e saiu quase correndo pela porta. Ele ficou sozinho no quarto, o nó da gravata desfeito, a boca seca, o corpo em chamas. Encostou as mãos na cômoda, respirando fundo. Por trás dos óculos, um sorriso nervoso. Um dia ainda conto para ela que eu vejo tudo, sussurrou para si mesmo, mas por enquanto vou morrer um pouco mais desse jeito. Paloma fechou a porta do quarto com força, encostando as costas nela. O coração batia descompassado, o corpo em chamas, a toalha grudada na pele parecia cada vez menor. Respirou fundo, tentando recuperar o fôlego, mas o ar não vinha. Queria tanto que doía, mas não podia. Não daquele jeito, não naquela hora. Não podia ser só a mulher que ele leva para a cama num domingo qualquer. Desceu pelo elevador como quem escapa de um incêndio. Os pés descalços marcavam o piso frio. O corpo, ainda molhado, deixava rastros. No apartamento pegou um copo d'água com mãos trêmulas. Cada gole parecia raspar a garganta. Ele não vê nada. Para ele, eu sou só a funcionária que conserta, cozinha. E agora se insinua. Sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos, mas o gosto do beijo ainda estava nos lábios. Eu não posso ser só mais uma, não depois de tudo que eu passei, não depois de Diego. As lembranças vieram como uma onda, as promessas vazias, os tapas que viravam socos, o medo que virava terror. Ela tinha jurado para si mesma que nunca mais seria vulnerável assim, que nunca mais se entregaria sem ter certeza. E Alexandre? Ele era noivo, ele era o patrão, ele era inalcançável. Mas ele me beijou, pensou, tocando os lábios. Ele me beijou como se eu fosse importante. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos, o coração dividido entre o medo e o desejo. O que eu faço agora? Lá em cima, no penthouse, Alexandre finalmente conseguiu fazer o nó da gravata. Olhou-se no espelho,
os óculos escuros escondendo os olhos que viam tudo. Ela me parou, pensou, ainda sentindo o corpo dela contra o seu. Ela me parou e eu não sei se fico aliviado ou frustrado. Passou a mão pelo cabelo, respirando fundo. Essa mulher está me deixando louco. E o pior é que eu gosto disso. Pegou a bengala, ajeitou o terno e saiu para o evento. Mas a cabeça estava longe, muito longe. Estava com Paloma, com o jeito que ela olhava para ele, com o jeito que ela cuidava do filho dele, com o jeito que ela o fazia sentir vivo de novo. Eu preciso contar para ela a verdade, pensou. Mas não agora, ainda não. Porque por mais que doesse, por mais que fosse errado, ele queria ver até onde aquilo ia. Queria ver se o que ela sentia era real. Queria ver se ele mesmo estava pronto para sentir de novo. E enquanto o carro o levava pelo trânsito da cidade, Alexandre sorriu de canto, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Paloma, você não sabe o que está fazendo comigo, mas estou começando a gostar disso. A segunda-feira chegou com um silêncio constrangedor. Paloma evitava Alexandre como quem desvia de um buraco na calçada. Quando ele passava, ela fingia estar ocupada com os fios, com os painéis, com qualquer coisa que a mantivesse longe. Alexandre percebia tudo. Cada desvio, cada olhar fugidio, cada desculpa inventada. Ela está com medo, pensou, ou com vergonha. Ou os dois. Tentou chamá-la algumas vezes, mas ela sempre arranjava uma desculpa. Senhor, preciso verificar o sistema lá embaixo. Senhor, o porteiro me chamou. Senhor, acho que esqueci o ferro ligado. Ele sabia que eram mentiras, mas deixava passar, por enquanto. À noite, sozinho na sala, tirou os óculos e olhou para o teto. O gosto do beijo ainda estava na memória, o calor do corpo dela, o jeito que ela tremeu quando ele a puxou. Eu preciso resolver isso, pensou. Mas como? Como eu conto para ela que eu vejo tudo, que eu sempre vi? Pegou o celular, olhou para a tela, pensou em mandar uma mensagem, mas desistiu. Não é por mensagem, tem que ser pessoalmente. Mas Paloma não dava chance. No apartamento de serviço, Paloma estava deitada na cama, olhando para o teto, o coração ainda acelerado, a mente confusa. Eu quase fiz aquilo com ele, pensou, tapando o rosto com as mãos. O que eu estava pensando? Mas a verdade é que ela não estava pensando, estava sentindo. E isso era o problema, porque sentir era perigoso, sentir era se entregar. E se entregar era se machucar. Ele é noivo. Ele é meu patrão. Ele não pode me amar de verdade. Mas então por que ele a beijou? Por que ele parecia tão vivo quando estava perto dela? Porque ele é homem, respondeu a voz cínica na cabeça dela. E homens querem o que não podem ter. Virou-se de lado, abraçando o travesseiro. Eu preciso manter distância. Preciso me proteger. Mas mesmo dizendo isso, o coração dela gritava o contrário. Na quarta-feira, Alexandre não aguentou mais. Chamou Paloma pelo interfone, a voz firme, sem espaço para desculpas. Paloma, preciso de você aqui, agora. Ela engoliu seco. Não tinha mais para onde correr. Subiu pelo elevador, as mãos suando, o coração na boca. Quando entrou na sala, ele estava de pé, de costas para a janela, com os óculos escuros no lugar. Senhor? Disse baixinho. Ele virou-se devagar. Você está me evitando. Não era pergunta, era constatação. Paloma abaixou os olhos. Não, senhor. Eu tenho estado ocupado. Mentira. O tom dele era sério, mas não agressivo. Era magoado. Ela levantou o rosto, surpresa. Senhor Alexandre, você está com medo de mim? Não! Então por que está fugindo? Paloma respirou fundo, as mãos tremendo. Porque eu não sei o que o senhor quer de mim. Alexandre deu um passo à frente. Eu também não sei. A sinceridade na voz dele a pegou de surpresa. Eu não sei o que eu quero, continuou ele. Eu não sei o que eu sinto. Eu só sei que quando você está perto, eu me sinto vivo.
Paloma sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. O senhor é noivo, eu sei. O senhor é meu patrão, eu sei. Então o que o senhor quer que eu faça? Alexandre ficou em silêncio por um momento. Depois, com a voz mais baixa, quase um sussurro: eu quero que você fique. Eu quero que você não fuja de mim. Paloma engoliu seco. E a sua noiva? Ele hesitou. Eu vou resolver isso. Quando? Em breve. Ela balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu não posso ser a outra, senhor Alexandre. Eu não posso ser a mulher que você beija escondido enquanto tem outra. Alexandre sentiu o peito apertar. Você não é a outra. Então o que eu sou? Ele não respondeu, porque não sabia, porque estava confuso, porque pela primeira vez em anos estava sentindo algo que não conseguia controlar. Paloma limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu vou continuar trabalhando aqui, vou continuar cuidando da casa, do seu filho, mas eu não posso ficar perto do senhor desse jeito. Paloma, desculpa, senhor Alexandre, mas eu preciso me proteger. E saiu da sala, deixando Alexandre sozinho, com o coração partido e a certeza de que estava perdendo algo precioso. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Paloma cumpria suas funções com eficiência, mas mantinha distância. Não olhava nos olhos dele, não sorria, não jogava mais beijinhos no ar. Alexandre sentia a ausência dela como uma dor física. A casa estava funcionando, mas estava vazia. O filho dele percebeu. Papai, a tia Paloma está triste? Alexandre engoliu seco. Por que você acha isso? Porque ela não sorri mais. Ele não soube o que responder. À noite, sozinho no quarto, tirou os óculos e olhou para o celular. Acendeu o leitor de tela no volume quase zero e ouviu, uma por uma, as 27 mensagens de voz que Bianca tinha mandado durante o dia. A voz dela soava cada vez mais preocupada. Ele apertou o botão do microfone. Precisamos conversar, ditou pausadamente. O celular leu a mensagem em voz alta para ele confirmar. Ele apertou enviar. 30 segundos depois, o celular vibrou. O leitor anunciou: mensagem de Bianca. Sobre o que, amor? Alexandre engoliu em seco. Ditou de novo, sentindo a garganta seca. Sobre nós. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer resposta. Até que o celular falou com a voz fria do sintetizador. Bianca está digitando. Parou, está digitando. Quando a mensagem chegou, era só uma linha, lida em voz alta pelo aparelho. Vou aí amanhã. Alexandre desligou o celular e deitou-se na cama. O coração pesado, a mente confusa. O que eu estou fazendo? Mas no fundo, ele sabia. Estava escolhendo sentir, estava escolhendo viver. E pela primeira vez em anos, isso não parecia errado. Na quinta-feira, Bianca chegou ao penthouse com aquele ar de quem está no controle. Salto alto, roupa cara, perfume importado. Alexandre estava sentado na sala, óculos escuros, bengala ao lado. Parecia calmo, mas por dentro estava em guerra. Oi, amor, disse ela, beijando o topo da cabeça dele. Você disse que precisava conversar? Ele assentiu. Senta. Bianca sentou-se ao lado dele, cruzando as pernas. O que foi? Você está estranho. Alexandre respirou fundo. Eu acho que a gente precisa repensar esse noivado. O ar ficou pesado. Bianca arregalou os olhos. Como assim? Eu acho que a gente não está funcionando. Ela deu uma risada nervosa. Alexandre, você está falando sério? Estou. Por quê? O que aconteceu? Ele hesitou. Eu não sinto mais nada por você, Bianca. E acho que você também não sente por mim. O rosto dela ficou vermelho. Claro que eu sinto. Eu te amo. Você ama o quê? A empresa, o dinheiro, o status? Bianca ficou em silêncio, a máscara começando a cair. Alexandre continuou, a voz firme. Eu sei que você e o Rafael estão juntos.
O silêncio foi absoluto. Bianca ficou branca. Como você sabe? Eu sei. E não me importo mais. Eu só quero que você seja honesta. Ela levantou-se, tremendo. Você não pode fazer isso comigo? Você não pode me deixar? Posso sim. E estou fazendo. Bianca olhou para ele com raiva, com desespero. É por causa daquela técnica, não é? Aquela mulherzinha que fica te bajulando. Alexandre não respondeu, mas o silêncio disse tudo. Bianca deu uma risada amarga. Você é patético, Alexandre. Trocando uma mulher como eu por uma empregada. Sai da minha casa, Bianca. Você vai se arrepender. Sai, agora. Ela pegou a bolsa, os olhos cheios de lágrimas de raiva, e saiu batendo a porta. Alexandre ficou sozinho, com o coração acelerado, mas aliviado. Acabou. Finalmente acabou. Alexandre chamou pelo interfone. Paloma, você está aí? Ela hesitou, depois respondeu. Estou, senhor. Pode vir aqui? Já estava saindo para ir ao mercado, senhor. Posso passar aí depois? O mercado já está fechando. Alexandre pensou por um momento. Tudo bem. Quando voltar, a gente conversa. Sim, senhor. Paloma desligou o interfone, pegou a bolsa e saiu rapidamente. Precisava de ar, de espaço, de tempo para pensar. Alexandre estava no escritório quando ouviu o interfone tocar insistentemente. Senhor Alexandre, tem um homem aqui embaixo pedindo para falar com a Paloma. Diz que é urgente, informou o porteiro, a voz tensa. Alexandre franziu a testa. Quem é? Ele diz que é noivo dela. O sangue de Alexandre gelou. Ex-noivo. Diego. Não deixe ele subir. Vou descer. Senhor, o senhor tem certeza? Ele parece alterado. Alexandre já estava pegando as chaves. Não deixe ele passar. Desceu rapidamente, sem a bengala, sem os óculos escuros. A urgência era maior que a farsa. Quando chegou ao térreo, viu um homem alto, nervoso, discutindo com o porteiro. Eu sei que ela está aqui. Paloma, Paloma, eu sei que você me ouve. Alexandre se aproximou. Ela não quer falar com você. Diego virou-se, os olhos vermelhos de raiva. E você é quem? O patrão cego? Sai da frente. Não vou sair e você vai embora agora. Diego deu uma risada sarcástica. Ou o quê? Você vai me expulsar? Você nem me vê, cego. Nesse momento, Paloma chegou com as sacolas, viu a cena e congelou. O terror tomou conta do rosto dela. Diego, sussurrou, a voz tremendo. Paloma, finalmente! Você acha que pode fugir de mim? Diego deu um passo em direção a ela, mas Alexandre se colocou na frente, firme. Você não vai chegar perto dela. Sai da frente, cego de merda! Diego tentou empurrar Alexandre, mas ele desviou com precisão, segurando o braço dele e torcendo-o para trás com força. Diego gritou de dor. Como você... Você não é cego! Paloma deixou as sacolas caírem, os olhos arregalados. Alexandre! Ele manteve Diego imobilizado, os olhos fixos nele. Eu disse, você não vai chegar perto dela. O porteiro já havia chamado a segurança. 2 seguranças apareceram e seguraram Diego. Soltem, soltem. Paloma, isso não vai ficar assim. Levem ele embora e chamem a polícia, ordenou Alexandre a voz firme. Quero uma ordem de restrição contra ele. Enquanto Diego era arrastado para fora, ainda gritando ameaças, Paloma ficou parada, em choque, olhando para Alexandre. Ele se virou para ela e pela primeira vez ela viu. Viu os olhos dele fixos nos dela. Viu a preocupação. Viu tudo. Você enxerga, sussurrou, as lágrimas começando a escorrer. Você sempre enxergou? Alexandre deu um passo em direção a ela. Paloma, eu posso explicar. Você mentiu. Esse tempo todo, você mentiu. Eu precisava descobrir quem estava me traindo na empresa. Eu fingi para... Para quê? Ela interrompeu, a voz quebrando. Para me fazer de idiota? Você me viu?
Me viu fazendo todas aquelas coisas ridículas. Você nunca foi ridícula. Eu jogava beijinhos no ar, eu fazia coração com as mãos. Você viu tudo e riu de mim. Eu nunca ri de você. Alexandre segurou os braços dela. Eu me apaixonei por você. Por cada gesto, por cada olhar, por cada coisa que você fez, achando que eu não via. Paloma tentou se soltar, chorando. Você mentiu! Como eu posso confiar em você? Porque eu acabei de te proteger. Porque eu terminei com a Bianca. Porque eu te amo, Paloma. Ela parou de lutar, soluçando. Você me viu esse tempo todo? Vi cada sorriso, cada olhar apaixonado, cada vez que você cozinhou para mim com tanto carinho. Vi quando você brincou com meu filho, vi quando você chorou pensando em mim, vi tudo. E você não disse nada. Porque eu precisava ter certeza. Certeza de que o que você sentia era real. Certeza de que o que eu estava sentindo também era. Paloma encostou a testa no peito dele, ainda chorando. Você é terrível. Eu sei. Eu te amo, seu idiota. Eu também te amo. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos. Mas nunca mais me engana, ouviu? Alexandre sorriu, limpando as lágrimas dela com o polegar. Nunca mais. Prometo. E o Diego? Nunca mais vai chegar perto de você. Eu garanto. Ela finalmente sorriu no meio das lágrimas. Meu herói! E ali, no saguão do prédio, com o porteiro fingindo não ver, Alexandre beijou Paloma. Um beijo cheio de verdades reveladas, de medos superados, de amor finalmente admitido. Porque às vezes, para enxergar o amor verdadeiro, é preciso primeiro fechar os olhos para o mundo. E Alexandre Vargas, o homem que fingiu ser cego, finalmente podia ver com clareza. O amor estava bem na sua frente o tempo todo. E pela primeira vez em anos, Alexandre Vargas sentiu que estava em casa. Não na casa de vidro e tecnologia, mas na casa que Paloma construiu dentro dele, com cuidado, com amor, com paciência. A casa que ele nunca soube que precisava, até ela chegar. 3 meses depois, a vida tinha mudado completamente. Alexandre havia se afastado da empresa, deixando a gestão nas mãos de pessoas confiáveis, enquanto resolvia a situação com Rafael, que foi afastado após uma investigação interna revelar tentativas de fraude. O filho agora passava os fins de semana com ele, e Paloma estava sempre lá, com sorrisos, brincadeiras e aquele jeito único de fazer tudo parecer mais leve. Dona Helena, a sogra, visitava com mais frequência e sempre dizia a mesma coisa. Essa moça te trouxe de volta, Alexandre. Paloma e Alexandre estavam na varanda, vendo o pôr do sol. Ela encostada nele, ele com o braço ao redor da cintura dela. Você se arrepende? Perguntou ela de repente. De quê? De ter fingido ser cego. De ter mentido. Alexandre pensou por um momento. Não, porque foi assim que eu te encontrei. Ela sorriu. Romântico. Eu tento. E agora? O que você vai fazer? Vou viver. Vou ser pai. Vou te amar. Paloma virou o rosto, os olhos brilhando. Nessa ordem? Nessa ordem. Ela riu, beijando-o de leve. Eu te amo, Alexandre Vargas. Eu te amo, Paloma. Minha salvação. E ali, no silêncio do entardecer, 2 corações que se encontraram no meio do caos, finalmente encontraram paz. Porque às vezes, para enxergar o amor verdadeiro, é preciso fechar os olhos para o mundo e abrir o coração para quem realmente importa. E Alexandre Vargas, o homem que fingiu não ver, finalmente aprendeu a enxergar o que realmente importava. O amor, a família e a mulher que o trouxe de volta à vida. O sol da manhã entrava pela janela do quarto. Paloma acordou com o cheiro de café e panquecas. Desceu até a cozinha e encontrou Alexandre com o avental, fazendo o café da manhã. O filho dele estava sentado à mesa, desenhando.
Bom dia, amor, disse Alexandre, virando-se com um sorriso. Paloma ainda se surpreendia todos os dias. Você está cozinhando? Estou tentando. Você me ensinou, lembra? Ela riu, abraçando-o por trás. Eu me lembro. O filho levantou o desenho. Olha, tia Paloma, desenhei a gente. Era um desenho simples, mas lindo. 3 pessoas de mãos dadas, sorrindo. Paloma sentiu os olhos marejarem. Está lindo, campeão. Alexandre segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu estava pensando... Em quê? Em fazer isso oficial. Ela franziu a testa. Fazer o que oficial? Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso do avental. Paloma arregalou os olhos, as mãos na boca. Paloma, você me trouxe de volta à vida. Você me ensinou a amar de novo, a ser pai de novo, a ser humano de novo. Casa comigo. As lágrimas escorreram livremente. Sim, 1000 vezes sim! Ele colocou o anel no dedo dela, levantando-se para beijá-la. O filho aplaudiu, pulando de alegria. A tia Paloma vai ser minha mãe. Paloma o pegou no colo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vou sim, meu amor, vou sim. Alexandre abraçou os dois, o coração transbordando. Eu fingi não ver para descobrir a verdade. E a verdade é que o amor estava bem na minha frente o tempo todo. E assim, o homem que viveu no silêncio finalmente encontrou sua voz. A voz do amor, da família, da felicidade. Porque às vezes, para enxergar o que realmente importa, é preciso fechar os olhos para as mentiras e abrir o coração para a verdade. E a verdade de Alexandre Vargas era simples. Ele amava Paloma. E isso era tudo o que importava. E assim termina a história de Alexandre e Paloma, 2 almas feridas que se encontraram no momento certo. Se você se emocionou com essa jornada, deixa seu like, compartilha com quem você ama e me conta nos comentários. Você já passou por algum momento difícil que depois virou uma bênção disfarçada? Compartilhe a sua história com a gente. Quero saber sua opinião. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias que vão tocar seu coração. Até a próxima. Obrigado.